Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, isso aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Jackson, e hoje nós vamos meditar sobre as cartas paulinas. Muito bem, eu vou falar sobre a ordem cronológica das cartas paulinas. Você que quer conhecer um pouco mais sobre as cartas paulinas, eis aí a oportunidade. Esse é o seu canal onde aqui você aprende diretamente na palavra de Deus com as escrituras sagradas. Muito bem, eu quero já aproveitar o momento, pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, aliás, carta do apóstolo Pedro, a segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim: mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Pedro, ele fala o seguinte, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento de quê? Conhecimento das escrituras sagradas, tá? Crescer no conhecimento do Senhor. É importante a gente conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas que desprezam, falam, não, esse negócio de estudar, comigo é assim, assado. E nós não podemos ser ignorantes, irmãos. A gente temos que aprender na palavra, buscar o conhecimento. Bom, como eu disse, nós vamos estudar um pouco sobre as cartas paulinas. A primeira carta que eu irei falar é a Tessalonicense e a segunda carta aos Tessalonicenses. A gente sabe que Paulo ele foi um dos maiores teólogos que já existiu, tá? Paulo também foi um dos maiores implantadores de igreja. Sem dúvida, Paulo, o ministério dele foi marcado não só pelos milagres, mas também como alguém que estava preocupado com a vida das pessoas, porque não basta você sair por aí somente abrindo igreja e achar que está tudo bem. Não, o mais importante não é abrir uma igreja, isso aí qualquer pessoa pode fazer. O importante é você conduzir o rebanho no caminho do Senhor. E como se faz isso? Para isso você precisa conhecer as Escrituras, porque não existe outro meio de manter as pessoas firmes nos caminhos do Senhor se não for através das Escrituras sagradas, pois as Escrituras ela nos orienta, as Escrituras nos ensinam como nós devemos servir ao Senhor. A primeira carta que foi escrita foi a carta aos Tessalonicenses, estou seguindo aqui a ordem cronológica, primeira carta do apóstolo Paulo, e ela foi escrita por volta do ano 50 a 51. Paulo, ele foi o fundador, aliás, o implantador da igreja. Fundador da igreja é Jesus Cristo, mas Paulo, sem dúvida, foi um dos maiores dos apóstolos em termos de plantar a igreja. Por onde ele passava, ele deixava ali uma comunidade. E a igreja de Tessalonicense, de Tessalônica, ela foi também implantada pelo próprio apóstolo. Lembrando que Tessalônica ela era uma região que fica na Ásia Menor. Hoje, ali naquela região da Turquia, por ali, aqueles lados de lá. E
a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele vai abordar alguns pontos cruciais, uns pontos importantes, e ele vai incentivar o quê? O tema principal que Paulo ele vai tratar em 1 Tessalonicenses é a esperança na volta de Cristo. É importante aqui dar uma ênfase que o cristão ele tem que ter essa esperança que Cristo vai voltar. Né? Então, digamos que isso aí seja a nossa esperança. Tá? É saber que um dia Jesus ele vai voltar. E ele vai também incentivar os irmãos a viver uma vida de santidade. A gente sabe que santo é somente a Deus. Aliás, santo é somente o Senhor. Todavia, o cristão ele precisa ser separado. O cristão ele não pode se misturar com as coisas do mundo, visto que o mundo é o oposto. O mundo ele se opõe a Deus. E o cristão ele precisa viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. Ele vai tratar alguns pontos importantes. Ele vai encorajar os cristãos, principalmente aqueles que estavam sendo perseguidos. Havia uma perseguição ferrenha contra os cristãos nos dias dos apóstolos, principalmente naquela região, tanto dos judeus, que era opositor à fé. Eles consideravam que os cristãos pregavam uma seita, fazia parte de uma seita, melhor falando, e havia muita oposição, muita perseguição. Alguns eram até, em alguns lugares, até mortos. E, todavia, o apóstolo ele vai incentivar, ele vai encorajar esses irmãos a viver uma vida em obediência à palavra do Senhor. Não olhar para as perseguição. Eu acho que a perseguição, ela traz medo, ela muitas vezes traz pavor na vida das pessoas. Mas Paulo ele encoraja, olha, Cristo é o principal. Nós temos que olhar sempre para Cristo. Isso é importante. Fortalecer a igreja na fé, ou seja, para que os irmãos viessem se fortalecer na fé, firme. E outra questão fundamental, uma questão importante, que Paulo vai tratar em Tessalonicenses primeiro, é sobre a santificação, tá? E combater as falsas doutrinas, as falsas heresias, os ensinamentos falsos. Ele vai falar também que é o ponto principal sobre a volta do Senhor. Interessante a gente mencionar que já nos dias do apóstolo Paulo havia muitos falsos ensinos, inclusive que dizia, não, olha, o Senhor já voltou. E isso trouxe uma certa dúvida no coração dos irmãos, no coração, no seio da igreja, porque havia esses falsos ensinamentos. Então, pensa que o inimigo, ele luta o tempo todo, desesperadamente, para trazer confusão, trazer dúvida, porque a dúvida, muitas vezes, ela faz com que a pessoa ela volte atrás, ela deixe de acreditar, tá certo?
Então, se a gente fazer aqui uma análise mais profunda, Paulo ele vai falar da vinda do Senhor. Paulo vai falar sobre fé, esperança, vai encorajar. E tem uma passagem bíblica que é fundamental aqui nesse estudo, é 1 Tessalonicenses 4,16, a respeito da vinda do Senhor. Ele fala, olha, quanto aos que dormem, não sejais ignorantes, porque o mesmo Senhor que subiu ao céu descerá com voz de alarido, de arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Então os falsos mestres, eles são especialistas na arte de deturpar a palavra de Deus, de distorcer. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, muito atento, porque, veja, já nos dias do apóstolo, existia essas pessoas que se apropriava da fé das pessoas e ali trazia dúvida e confusão. E Paulo ele vai combater os falsos ensinos. E como você combate os falsos ensinos? Para você combater uma falsa doutrina, você tem que conhecer a palavra de Deus. Senão a pessoa ela se perde. Então por isso que é importante a gente compreender as escrituras. É o que o apóstolo Pedro diz, olha, crescei na graça e no conhecimento. Vamos lá. Paulo, ele fala sobre a santidade, tá? Que é um tema importante, um tema que norteia todas as escrituras sagradas, um tema que desde lá da antiga aliança até a nova aliança vem sendo falado, vem sendo destacado. Porque santidade? Paulo ele exorta os cristãos em viver em santidade por quê? Para se apartar das coisas, dos prazeres mundanos, das impurezas, a lasciva, viver uma vida honesta, uma vida digna, honrada, crendo e confiando no Senhor Jesus Cristo. Então isso é fundamental na vida do cristão. Quanto à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele vai escrever ali por volta do ano 51 a 52. Eu estou seguindo aqui a ordem cronológica. Então, a primeira carta escrita foi aos Tessalonicenses, pelo apóstolo. Depois vem a segunda carta, escrita ali por volta do ano 51 a 52, tá certo? Muito bem, a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita a alguns membros da igreja que acreditava que o dia do Senhor havia chegado. Olha a situação. E esse grupo de irmãos que acreditava que o dia do Senhor havia chegado gerava muita confusão e levava alguns até mesmo a abandonar as suas responsabilidades. Então, Paulo, percebendo essa dificuldade, ele ensina que determinados acontecimentos
ainda precisaria o quê? Ocorrer antes da volta de Cristo. Talvez você não esteja entendendo. Então, Paulo ele vai aqui é importante nessa segunda carta do apóstolo aos Tessalonicenses que Paulo ele vai trazer uma definição indicando alguns elementos que aconteceria antes que o Senhor Jesus voltasse. E aí é onde está a base de toda a teologia paulina, a teologia bíblica cristã. Então muito se fala. Vai acontecer. Não, para mim você tem que entender o que está em volta. Né? O papel do adversário é o que? É trazer confusão na vida das pessoas, para que as pessoas venham até mesmo desacreditar da palavra de Deus. Hoje não é muito diferente, tá? Talvez nós precisamos de alguns Paulo para combater os falsos ensinos, porque imagina, na época dos apóstolos já havia muitos falsos ensinos, agora imagina nos dias de hoje. Né? Então a gente está vivendo um tempo onde se tornou perigoso, porque é que cada lugar se fala de Deus, mas de uma maneira diferente. Quando você vai se deparar com a Bíblia Sagrada, parece que você tem um choque de realidade, aquilo entra em choque, porque você chega num lugar, um ensina uma coisa, aí chega em outro falar outra coisa. E isso traz confusão, as pessoas ficam sem saber em quem confiar, sem saber em quem acreditar, e começa até mesmo a duvidar da própria existência de Deus. Então Paulo ensina que antes que o Senhor voltasse, teria que acontecer alguns acontecimentos, ainda precisaria ocorrer alguns eventos relacionados à situação. A volta de Cristo não aconteceria sem primeiro viesse esses eventos. E Paulo ele vai dar um destaque, que entre ele está o que? A apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, o homem do pecado. Além disso, Paulo ele incentivava que os cristãos a permanecerem firmes na sã doutrina recebida por ele e pelos apóstolos, perseverarem durante, principalmente nas perseguições, e continuarem vivendo uma vida responsável, uma vida digna, uma vida honrada, tá? Então pensa que ele fala sobre, na segunda carta, ele fala sobre dois elementos que aconteceria, ou seja, duas situações que aconteceria antes que o Senhor o voltasse. Por isso que é importante a gente conhecer a Escritura Sagrada, a gente buscar o entendimento. Muita gente tem a Bíblia em casa, mas não lê. Aí, se não lê, não tem o conhecimento, não tem a revelação de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a revelação do Senhor. É aquilo que o Senhor determinou para as pessoas que servem ao Senhor. Quando você vai no médico e o médico receita lá um remédio, tem a bula, e ali está tudo informando sobre como a pessoa deve fazer uso daquele remédio. Estou até com a Bíblia aberta aqui, eu gostaria que
você aí acompanhasse, ó, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo ele fala sobre a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ele diz, olha, ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus, pela nossa reunião com Ele, tá? Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como é o dia de Cristo, estivesse já perto. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, ó, que vocês não venham dar crédito a qualquer homem, a qualquer pessoa que apareça dizendo aquilo que é contrário ao que os apóstolos já tinham ensinado, o que o próprio Paulo ensinava, né? Que não seja movido facilmente. Então, já nos dias de Paulo, havia muitos falsos mestres, muita gente falando muita coisa, pregando e distorcendo a palavra de Deus. E ele fala, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, tá? E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está falando aqui do anticristo, tá? Então o que Paulo está dizendo? Que antes de o Senhor voltar, na sua segunda vinda, primeiro aconteceria apostasia. O que é apostasia? A palavra apostasia tem a ver com a palavra desviar, é sair do caminho. Ou seja, quando alguém fala, olha, fulano apostatou da fé, essa pessoa ela não acredita mais em Deus. Só que há uma diferença entre a pessoa desviada da igreja e uma pessoa apostatada da fé. Aquele que se desvia da igreja, aquele que sai da presença do Senhor, ele sai talvez por uma luta, uma questão, a pessoa não suporta e volta para o mundo. Mas ela continua acreditando em Deus, acredita que Deus pode mudar a vida dela. Se fosse assim, muitos desviados não teriam oportunidade. E aquele que apostata, ele se torna inimigo da fé. Ou seja, para ele Deus não existe. Então, para esses não tem mais remédio. Uma coisa é a pessoa sair da igreja. Uma coisa é a pessoa sair da presença de Deus. Aconteceu, veio um vento, alguma coisa, e de repente a pessoa se afastou. Outra coisa é a pessoa apostatar da fé. Apostatar da fé é quando a pessoa não acredita mais em Deus. É quando a pessoa... É como se ela renunciasse. Não, eu não creio mais em Deus, não creio mais em Jesus, não creio mais em nada. Então ela se torna o quê? Um inimigo. Ela se torna alguém que se opõe às coisas de Deus. E Paulo, ele trata isso com muita veemência, porque Paulo ele vai dizer, olha, antes que aconteça a vinda do Senhor, antes que o Senhor venha, primeiro vai vir o quê? Apostasia. Já nos dias do apóstolo, imagina nos dias de hoje. Então, quantos hoje você vê aí, até mesmo na internet, mundo afora, que são que apostataram da fé e hoje ensinam coisas duvidosas e esses ensinamentos, se a gente não tiver cuidado, isso acaba contaminando. Por isso se faz necessário a gente conhecer as escrituras para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos mestres, pelos apostatas.
Então, esse é o primeiro ponto que o apóstolo vai destacar. O segundo ponto, ele vai falar sobre o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aqui já está apontando para o anticristo, tá certo? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Se a gente olhar hoje o mundo, como é que está, a gente vê que muitos têm querido exultar a glória do Senhor. Paulo ele vai falar lá, os romanos, que os tais, eles têm aparência de boas pessoas. Você olha a pessoa, você fala, nossa, esse indivíduo aí, essa pessoa parece ser gente boa, né? Só que muitas vezes é o que? É só ali aparência. Aí é o que? A Bíblia chama isso de homens pecaminosos, amante de si mesmo, que ama os deleites dessa vida, os prazeres deste mundo. Então a igreja do Senhor não tem parte com os prazeres mundanos. O mundo não pode fazer parte da igreja, porque tudo que o mundo ensina, tudo que tem no mundo, contraria a palavra de Deus. Quando você olha lá para o livro de Daniel, no capítulo 1, você vê que foi dada uma ordem para que alguns jovens, principalmente entre os hebreus, fosse separado para, em algum momento da vida deles, eles viessem servir ao rei na corte. Porém, o ponto crucial é que esses jovens eles teriam que fazer parte, servir, comer dos manjares do rei. E Daniel ele fala, não, olha, eu não vou comer dos manjares do rei. Né? Então ele preferiu optar por uma outra situação, como comer legumes, do que comer os manjares do rei. Então os manjares desse mundo, eles levam o homem a se afastar de Deus. Então esse é os dois pontos crucial que Paulo vai tratar na segunda carta aos Tessalonicenses. Lembrando que na primeira, Paulo ele vai falar da vinda do Senhor, ele vai falar sobre fé, santidade, vai incentivar os irmãos a perseverar, principalmente nos momentos de perseguição, também combater os falsos ensinos. Os falsos ensinos sempre existiram e sempre vai existir. Enquanto a igreja do Senhor estiver nessa terra, sempre Satanás vai levantar alguém para tentar confundir aqueles que servem a Deus. Então, para isso, a igreja ela precisa estar blindada. A igreja precisa se blindar para que ela não venha a ser atingida. Porque os falsos ensinos traz dúvida, traz confusão. Muitas vezes aquilo que era pecado já não é mais. E aí a pessoa ela vai se distanciando, ou seja, ela é corrompida, porque o papel do inimigo é o que? É corromper a fé. Uma fé corrompida é pior do que aqueles que não são da fé, porque quem não é da fé já está no engano, tá certo? Agora, quem conheceu e agora volta para o engano, ele se torna uma pedra de tropeço, porque além dele estar enganado, ele quer também enganar outras pessoas. Aí começa o quê? Um efeito em cascata.
Um vai atingindo o outro. Um falso ensino, um falso ensinamento, ele destrói a fé das pessoas, destrói por dentro. As pessoas, aquilo que era pecado já passa a não ser mais pecado, aquilo que antes era incentivo já não é mais, e daí por diante, né? Mas enfim, que Deus abençoe, que Deus ilumine seus pensamentos. Depois eu volto falando sobre as cartas paulinas. Então, recapitulando, a primeira carta ela foi escrita no ano 50 a 51. A segunda carta entrou em 51 a 52, da época de Cristo. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo para mais alguém. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer aquele momento de oração. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que for ver e assistir esse vídeo possa ser, meu Deus, tocada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.